organizacionais que você implementou como diretor, então, do Campo São José? A nossa primeira medida, quando a gente assumiu a gestão em São José, foi fazer o planejamento participativo. Então, nós temos a crença de que as pessoas devem participar desse processo e devem realmente opinar onde vai ser aplicado o dinheiro e quais são as ações realmente importantes que devem ser empreendidas durante o ano. Então, a primeira ação nossa importante foi ouvir a comunidade, ouvir para que a gente possa fazer um planejamento, pudesse fazer um planejamento que seja a cara da instituição. A partir desse processo, tudo começou a transcorrer normalmente, porque se a comunidade diz a direção que a gente deve ir, você não erra, você está junto com todos. E nesse processo você só tem que ir corrigindo algum ajuste, fazendo algum ajuste de conduta ao longo dos anos. No entanto, posso registrar que uma das decisões mais importantes que nós fizemos naquele primeiro ano de gestão foi buscar ter mais transparência de gestão. Então, a gente começou a divulgar todas as atas de colegiados, começamos a divulgar as informações importantes, e isso foi trazendo também um pouco de confiança. Eu acredito que a confiança vem com a informação, vem com a transparência. Se as pessoas sabem o que você faz, elas passam a respeitar o teu trabalho. Então, você não precisa ficar se justificando, você informa o que está fazendo. E as pessoas são inteligentes e elas começam a observar que você está fazendo a coisa certa se você conta. Inclusive, quando você erra, você tem que contar. Nós tentamos fazer isso, não deu certo, por isso fizemos aquilo. Então, foi esse processo que fez diferença na gestão de São José. Com planejamento implementado, você também tem fama de ser um pouco austero nos recursos financeiros. O que foi possível fazer, então, baseado nesse planejamento em termos de recursos financeiros? Bom, naquela época, em 2003, 2004, até meados de 2005, não havia recursos como hoje temos na instituição. Então, a gente tinha um orçamento de R$100 mil de capital em 2003. Foi o orçamento que eu assumi. Só para ter uma ideia, em 2007, quando eu deixei o cargo, o orçamento de capital foi da ordem de R$1 milhão. Então, a diferença é 10 vezes. Então, a gente tinha que fazer o quê? Tinha que planejar e priorizar. Então, se a gente não podia fazer a reforma dos banheiros, não podia fazer todas, nós fizemos uma no ano, outro no outro e outro no ano. Então, a gente dividiu a gestão em 4 etapas. Então, é uma maratona. Então, no primeiro ano, a gente fez algumas obras, no outro, outras, e assim foi sucessivamente. Para isso, foi importante o planejamento, porque a gente sabia o que tinha que fazer. As pessoas disseram para nós o que tínhamos que fazer. Não fomos só nós que definimos. Então, esse é o lado interessante de um bom planejamento. Você vai lá, tem tua visão de gestão. Qual era a minha visão de gestão? Minha visão é que a gente deveria fazer o que as pessoas gostariam que fosse feito. Não era o que eu gostaria de fazer, o que eu apenas gostaria que fosse feito. E quais foram, então, as principais obras de infraestrutura que poderiam ser apontadas no Campo São José naquela época? Podemos citar algumas obras, como, por exemplo, a construção do Centro de Convivência, que foi muito importante para a integração de servidores, a construção de mais 8 laboratórios, fizemos as reformas no Sala de Cultura, reformamos a biblioteca, auditório, procuramos reformar todas as salas de professores, procuramos instalar internet em toda a sala de aula, instalar equipamentos multimídia na sala de aula. Então, são coisas como essa assim, que fizeram uma diferença no bem-estar também das pessoas. Não só bem-estar para os estudantes, mas bem-estar também para os servidores. A gente tinha uma teoria que tinha que tratar bem os professores administrativos para que eles pudessem estar motivados para fazer o seu trabalho. Então, era importante, se eu pudesse ter uma mesa boa, nova, era importante, porque naquela época as mesas que a gente tinha na escola eram todas doações. Quando não servia mais para outros órgãos, a gente usava. A gente recebia doação que a gente tinha. Então, a gente passou a comprar as mesas novas. Fizemos planejamento, não foi comprado tudo no mesmo ano. Em cada ano eu comprei um pouco. Então, no outro ano eu comprei computadores novos, depois eu comecei a instalar os ar-condicionados nas salas. Então, a gente começou a criar ambientes de trabalho agradáveis, para as pessoas pudessem se sentir bem. Ambientes para que os professores pudessem preparar bem suas aulas. Naquela época tínhamos computadores velhos, somente computadores velhos. Então, a gente começou a comprar computadores novos para que os professores pudessem preparar bem suas aulas. E aí a gente também tinha que ir para a sala de aula. E a sala de aula estava meio abandonada, então as cortinas estavam rasgadas, as portas estavam quebradas, não tinha ventilador funcionando. Então, a gente foi climatizando as salas de aula, colocamos a internet, colocamos kit multimídia, colocamos lixeiras de lixo recicláveis, colocamos murais novos, mapas do Brasil, do mundo, a bandeira do Brasil na sala de aula. Uma coisa simples, pintamos a sala de aula para melhorar a visibilidade, trocamos iluminação. Então, são medidas que foram melhorando não só a vida dos servidores, mas sim a vida dos estudantes. Então, quando o aluno ia para a sala de aula, ele tinha um ambiente agradável para estudar. Então, foram obras que a gente fez com planejamento e priorização. Claro que, no último ano, a gente começou a ter dinheiro. Aí foi mais fácil. Mas a gente só conseguiu recurso mesmo, com mais abundância, no último ano de gestão, em 2006.
a partir da aprovação das emendas parlamentares, aí já destacando a relevante contribuição e trabalho da professora Consuelo, que conseguiu pela primeira vez, né, na história da instituição, a aprovação de um volume grande de emendas parlamentares. No próximo bloco, o professor Josué Graciliano da Silva falará um pouco da sua passagem de diretor-geral do Campus São José para pró-reitor de desenvolvimento institucional do Instituto Federal de Santa Catarina. Professor Josué, o convite para pró-reitor de desenvolvimento institucional do IFSC era previsto? Não, na verdade, eu sempre digo que a vida da gente é feita de acasos e de planejamento. Parte da vida da gente acontece pelo aquilo que a gente planeja e parte pelo acaso. Eu só entrei na gestão porque o professor Zapperini solicitou a sua saída ao final do primeiro mandato da professora Consuelo. Então, pelo nosso relacionamento de alguns anos, eu enquanto diretor de campus, ela como diretora-geral, e ela conheceu o meu trabalho, ela me convidou para substituir o professor Zapperini no início de 2008. Foi aí que eu vim, na verdade, não para a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, eu vim, na verdade, para ser diretor de gestão do conhecimento, né, que foi o cargo que eu ocupei de 2008 até o início de 2009. E logo em seguida, então, houve essa transformação da diretoria de gestão do conhecimento para a pró-reitoria. Como é que isso aconteceu e qual foi seu papel nesse processo? Bom, isso é interessante, porque eu me sinto até um pouco um pai da criança, porque a primeira missão que a professora Consuelo me deu em 2008 foi escrever o projeto de transformação do Cefet em Instituto Federal. Então, esse projeto foi apresentado para a equipe já em fevereiro, assim que eu cheguei na diretoria de gestão do conhecimento, foi debatido por meio de audiências, debates em todos os campi, foi feito um plebiscito no dia 6 de março de 2008 e a maioria dos estudantes e servidores da instituição aprovaram a transformação do Cefet em IFSC. É considerado, inclusive, um modelo no país, porque foi um dos poucos lugares onde a comunidade participou ativamente, por meio de debate e por meio de votação, para decidir se a gente ia se transformar ou não em instituto. Isso aconteceu, então, por meio desse plebiscito. Nós submetemos, então, o nosso projeto de transformação para o MEC, foi aprovado, e no dia 29 de dezembro de 2008, bem no final do ano, 2008, a Lei 11.892 aprovou, então, a transformação do nosso Cefet em Instituto Federal Santa Catarina. Daí foi criada a estrutura de reitoria, foram criadas novas pró-reitorias, e aí foram criadas novas diretorias, e eu acabei passando de diretor de gestão do conhecimento para ocupar a função de pró-reitor de desenvolvimento institucional. E como foi, então, estruturada essa pró-reitoria de desenvolvimento institucional naquela época? Bom, quando a gente iniciou a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, nós tínhamos uma diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação, que é a DETIC, né? E tínhamos também as coordenadorias ligadas à área de gestão do conhecimento. No primeiro momento, nós não tínhamos funções suficientes, então nós criamos apenas uma diretoria e coordenações que coordenavam a área de gestão do conhecimento. Com o tempo, nós passamos a ter, na estrutura da PRDI, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, duas diretorias. A Diretoria de Gestão do Conhecimento, que cuidava basicamente dos procedimentos, das normas, os indicadores, o planejamento da instituição, e a Diretoria de Tecnologias da Informação e da Comunicação, que cuidava de todo o processo de redes, infraestrutura e de sistemas da instituição. A sua experiência lá em São José como diretor e focando a sua atividade na área de planejamento lá naquele campus, contribuiu aqui no Instituto Federal, na reitoria do Instituto Federal? Com certeza, porque quando eu assumi a função de diretor de gestão do conhecimento, uma solicitação da professora Consuelo é que eu pudesse vir aqui para trazer um olhar do campus, um olhar de direção de campus, porque esse olhar é o que faltava naquele momento, porque a minha experiência como diretor pode ajudar outros diretores no plano de expansão 1. Então, nós temos que lembrar que, quando eu entrei, nós tínhamos apenas 3 campi implantados da expansão 1, que era o Continente, Chapecó e Joinville. E 2008 é que foi iniciar as atividades em Araranguá. Então, são campos que estavam começando naquele momento as atividades. E era interessante compartilhar um pouco da experiência do Campo São José para esses campos. Então, eu vim trazer também essa experiência para que a gestão pudesse ser compartilhada, né? Então, nesse momento importante da expansão do Instituto Federal de Santa Catarina por todo o Estado, né, qual foi sua participação, então, como pró-reitor nesse processo de expansão?
Bom, o pró-reitor de desenvolvimento institucional tem sua atribuição, que é fazer a relação entre a reitoria e os campi. Então, um papel que me foi delegado pela reitora, a professora Consuelo, é que eu fizesse essa articulação e fizesse o acompanhamento bem de perto de todos os diretores. Então, nesse começo de implantação, surge uma série de dificuldades que não são comuns para um campus já implantado. Então, essas dificuldades os diretores têm que enfrentar. E eu ajudava os diretores no dia a dia, né, nas questões das mais simples, como organizar um orçamento, um planejamento, organizar a contratação, verificar qual era o quadro necessário de funções, verificar quais são os cursos, por meio do grupo de expansão. Foi muito importante a criação, já em 2008, de um grupo de trabalho destinado para organizar o processo de expansão. Então, a expansão que teve sempre à frente aí o professor Marcelo Silva e também o Caio Monte, né, que é o nosso diretor de expansão, foi fundamental a existência desse grupo de trabalho da expansão, para que a gente pudesse organizar, para que a expansão fosse, para que a gente pudesse trocar experiência. Os diretores se reuniam a cada mês e traziam as dificuldades e a gente ajudava, na medida do possível, buscando encaminhamentos, né, junto à reitoria. Como servidor da instituição, qual é a sua opinião acerca da expansão do Instituto Federal de Santa Catarina? Bom, a expansão no Instituto Federal de Santa Catarina, ela foi muito importante e colocou a instituição num outro patamar de reconhecimento nacional. Com certeza, hoje, a gente tem muito mais respeito no país e no Estado por estar em todas as regiões catarinenses. Então, quando eu comecei na Escola Técnica Federal, em 93, a gente estava só no litoral, praticamente, né? Florianópolis, São José e Jaraguá do Sul. A interiorização trouxe, então, o reconhecimento de uma instituição como de utilidade pública. Temos apenas uma ressalva de que a expansão está acontecendo numa velocidade muito além daquilo que a gente pode sustentar do ponto de vista de eficiência. Então, eu acredito que a gente precisa agora consolidar esse processo antes de abrir novos campi. Então, a expansão ela é muito importante. No entanto, é preciso que a gente ajuste a velocidade para que a gente possa consolidar antes de lançarmos a ter mais campi do que já temos. Nesse contexto de expansão do Instituto Federal de Santa Catarina, acontece um fato novo, né, que é a professora Consuelo assumir um cargo em Brasília, junto com mais 2 outros pró-reitores, e, mais uma vez, o senhor é pego de surpresa, então, sendo convidado para ocupar o cargo de reitor. Como é que isso aconteceu? Bom, no início de 2011, já em janeiro, nós recebemos a notícia que a professora Consuelo havia sido convidada para assumir a Universidade dos Correios. Então, já foi um choque muito grande, obviamente, porque a gente até acreditava que a professora Consuelo pudesse ser convidada para ser diretora da educação profissional no MEC, dado o relevante trabalho que ela vinha fazendo junto à presidência do CONIF, que é o Conselho de Dirigentes das Instituições Federais. No entanto, nós não havíamos jamais pensado que ela pudesse ir junto com a Rosângela, que é a pró-reitora de administração na época, e também com o pró-reitor de relações externas, de extensão e relações externas, o professor Marcelo Carlos Silva. E na época também foi aventado que a Nilva Schroeder, que era a pró-reitora de ensino, também fosse. Então, para nós, o choque não foi a ida da professora Consuelo, que eu achava até natural, isso já no final de 2010, pelo seu trabalho. O choque foi a ida de mais outros pró-reitores. Isso daria uma dificuldade muito grande de a gente concluir a gestão. Então, passado o susto inicial, nós procuramos analisar toda a parte jurídica, de tal forma que a gente pudesse já pensar na eleição, porque existe um decreto, o decreto 6986/2009, que organiza todo o processo eleitoral. Então, a gente tinha prazos para respeitar, prazos de vacância. Então, desde março, abril de 2011, nós já vínhamos fazendo já solicitação de pareceres jurídicos, para que a gente não ficasse numa crise institucional. E, naquele período, a gente achava que a professora Consuelo seria chamada a qualquer momento. Então, ela nos avisou que estivéssemos prontos para assumir a reitoria já em fevereiro. Tanto eu, quanto a Regina, quanto a Maria Clara, que ficaríamos aqui na instituição. E a gente assim o fez, a gente começou a participar mais ativamente de outras ações, além daquilo que a gente já atuava na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, nos preparando para uma possível, eventual substituição da reitora. Essa substituição foi interessante, que houve uma variação. Por um período, eu era a pessoa indicada para ser o substituto, mas por questões jurídicas, porque no nosso estatuto, o substituto do reitor, da reitora, era a diretoria executiva. Então, o parecer jurídico interno levou a entender que a substituição era a professora Regina Rogério.
Então, houve um período que a Regina Rogério seria substituta e eu faria parte da equipe, e no outro período houve alteração, porque o MEC entendeu que apenas pode ser reitor um servidor docente, que a lei impede o administrativo hoje. Isso está em discussão, provavelmente vai ser alterado, né? É importante, porque nada impede um administrativo de ser o reitor. O que importa é o trabalho da pessoa. Existem bons administrativos que poderiam ser reitores e maus docentes que não deveriam ser reitores. Então, isso não é o relevante. Então, foi nesse sentido. Na verdade, a gente até nas últimas semanas, a gente não tinha certeza que assumiria o cargo. Então, ficou aquela indecisão, e eu e a Regina estávamos preparados, né? Porque um dos dois teria que assumir essa missão. Qual era o tempo, então, que faltava para o término da administração da professora Consuelo, então, que você passou a assumir como reitor? Exatamente 5 meses, né? Na verdade, o mandato da professora Consuelo se encerrava em 5 de dezembro de 2011. E no dia 29 de junho de 2011, eu assumi, então, oficialmente, por meio da portaria 825, no Diário Oficial, nomeado pelo ministro, para o mandato pro tempore. E o mandato pro tempore tem uma característica, ele não tem prazo definido. Ele é estabelecido para que dê tempo de se fazer a eleição e se constituir uma nova reitoria. Então, assim foi feito, né? Então, a minha missão principal, dada pelo ministro quando assumi, é que eu fizesse todo o processo eleitoral e conduzisse a gestão para uma transição tranquila e organizada, como vem acontecendo hoje. A administração da professora Consuelo, da qual o senhor fazia parte também, já vinha com uma tradição de quase 8 anos, né? Com uma dinâmica muito grande de trabalho e principalmente com o processo de expansão, né? Com a questão da implantação dos novos campi e a questão de obras, muitas obras na instituição como todo, né? De implantação e de manutenção. Qual foi o impacto nisso para o senhor como pró-reitor assim que assume, né, um trabalho que já vinha em andamento durante anos? É evidente que a gente deveria dar continuidade a uma gestão que já estava há 7 anos e meio à frente da instituição. Então, é como você tentar parar um trem a 300 km por hora. Então, obviamente, as principais ações em andamento deveriam, até por interesse da administração, ter continuidade. Então, o que a gente fez foi estabelecer um levantamento da situação, de tal forma que eu pudesse separar aquilo que era urgente daquilo que era importante. E nós temos que trabalhar com aquilo que é importante, não que é urgente. Então, nós escolhemos alguns temas que eram mais críticos e mais importantes e procuramos trabalhar nesse período de 5 meses. Sem perder de vista que existiam obras em andamento, um orçamento a ser gasto e uma série de reivindicações dos servidores na área de gestão de pessoas. Isso, então, foram os elementos assim, que marcaram a gestão. Eu procurei trazer algumas características minhas como diretor de São José, que é a questão da transparência de gestão. Então, por isso que a gente criou o blog, né? Nos últimos dias da administração da professora Consuelo, a comunidade tomava conhecimento de uma série de inaugurações de campos no interior. Isso foi uma característica pessoal sua de fazer pouco promoção, pouco alarde das inaugurações, das implantações? Efetivamente, nesse seu período de administração, o que é que foi implantado em termos de campi? É importante registrar que esses atuais campi implantados, né, que foram inaugurados agora em 2011, eles começaram efetivamente já em 2008, quando os primeiros projetos foram aprovados. Então, é todo um processo que vinha já de 4 anos. Né? Em 2009 as obras começaram e em 2011 as obras estavam acabando. Não em todos os campi. Então, na verdade, foram inaugurados o campus de Criciúma, São Miguel do Oeste e Canoinhas. Todos os outros campi, ainda haviam obras em andamento. Então, tanto é que Lages vai ser inaugurado em março de 2012 ainda. Então, nós temos Gaspar ainda com obras, temos Itajaí ainda com obras. E temos todos os campi do Plano de Expansão 2,5, que é Urupema, Caçador, Xanxerê, Geraldo Verninghaus, Palhoça, que também estão em obra. E ainda existem campos, que é o campus do Plano de Expansão 3, que é o campus de Garopaba e de São Carlos, que nem começaram as obras ainda. Então, na verdade, nesse período de 5 meses, nós não podemos começar nada, nós procuramos priorizar aquelas obras que eram mais emergentes naquele momento. Então, foi uma fase diferente. A fase de inauguração passou um pouco, né, que era o primeiro semestre, e nós procuramos corrigir alguns problemas em algumas obras. Por exemplo, Itajaí, estamos com a obra ainda com dificuldades, por uma questão contratual, e nós estamos retomando a obra. Então, foi nossa prioridade concluir Itajaí, que também começou em 2009 e ainda não está pronto. Também tivemos que fazer uma reforma no campus Geraldo Verninghaus, em Jaraguá do Sul. Então, esse processo todo de engenharia, de projeto, de orçamentação, licitação, foi prioridade agora no segundo semestre. Assim como foi também a construção dos novos blocos de Arananguá.
Além disso, nós procuramos tomar pé de todas as obras necessárias no Estado. Porque o que estava acontecendo? Todo mundo queria construir, só que a nossa engenharia tem uma capacidade, né? São poucos engenheiros para tamanha demanda. Nós fizemos um levantamento e descobrimos que tínhamos 60 obras em andamento, seja obra grande ou pequena, para uma equipe de 4 engenheiros, o que é praticamente impossível. Então, a partir desse levantamento de informação, nós fizemos um cronograma e procuramos estabelecer critérios para que as obras possam ser feitas de acordo com a necessidade da instituição e não porque um diretor é mais agressivo ou mais ousado que outro. Ainda sobre a questão de obra e implantação propriamente dita. Campos Lages já funciona há um bom tempo, Campos Canoinhas também. Então, na verdade, eles não estão inaugurados, mas já funcionam. Ou seja, quais são os campos que já estão funcionando ou os que não estão funcionando? Na verdade, eu só gostaria de corrigir, o Campos Canoinhas, São Miguel do Oeste e Criciúma foram inaugurados, eles estão totalmente prontos, concluídos e entregue à comunidade. Os campos que não foram ainda inaugurados são o Gaspar e o Campos Lages, que estavam ainda faltando urbanização, que é obra de pavimentação.